Olá! Seja muito bem-vindo. A gente vai falar nesse vídeo sobre o quê? Sobre UML, né? Linguagem de modelagem unificada. Você vai saber tudo sobre o UML, é tão usado esse termo na computação, né? Então você vai saber tudo. Você sabe o que é o UML, você já utiliza, né? Você vai ver, você deve ter já visto o UML na computação, né? Se já é novo, seja muito bem-vindo. Clica no botão inscreva-se aqui, não esquece, tá? Deixa seu like aí no vídeo que a gente já vai ver o que é o UML. Linguagem de linguagem de modelagem unificada, tá? Então, aqui embaixo tem uma playlist também de vários termos de TI, várias coisas de TI legais que vão te fortalecer aí. Meu nome é Denis Baltazar, então vamos lá pro que interessa, né? O que é o UML? Vamos ver. UML lá, vamos lá. A UML, tá? A Unified Modeling Language, tá? Ou linguagem de modelagem unificada. Estão vendo em inglês, tá? UML, Unified Modeling Language, tá? É uma linguagem padrão para a elaboração de estrutura de projetos de software. Ela poderá ser empregada para a visualização, a especificação, a construção e a documentação de artefatos que façam uso de sistemas complexos de software. Em outras palavras, na área de engenharia de software, a UML é a linguagem de modelagem, que permite representar o sistema de forma padronizada, com o intuito de facilitar a compreensão e implementação. A UML é adequada para a modelagem de sistemas cuja abrangência poderá incluir desde sistemas da informação corporativos a serem distribuídos a aplicações baseadas em web, por exemplo, até sistemas complexos embutidos em tempo real. É uma linguagem muito expressiva, abrangendo todas as visões necessárias para o desenvolvimento da implementação desse sistema, né? A UML, a Unified Modeling System, não é uma metodologia de desenvolvimento, o que significa que ela não diz o que você tem que fazer primeiro, em seguida, projetar o sistema, mas ela lhe auxilia a visualizar o desenho e a comunicação entre os objetos, tá? Basicamente, a UML permite que os desenvolvedores visualizem os produtos de seus trabalhos em diagramas padronizados. Junto com a anotação gráfica, a UML também especifica significados, isso é, semântica, é uma anotação independente de processos, embora o RUP, né, Rational Unified Process, RUP, né, tenha sido especificamente desenvolvido usando o UML. Tá? É importante distinguir entre o modelo UML e o diagrama, o conjunto de diagramas de UML. O último é a representação gráfica da informação do primeiro, mas o primeiro pode existir independentemente, tá? Então, você vai ter a UML, ok? E você vai ter o diagrama, tá? De UML, tá? Aí o UML existe, mesmo que não tenha o diagrama. Agora, mas o diagrama precisa da UML, tá? O XML é um exemplo, que é o XML Metadata Interchange, tá? Na sua versão corrente, disponibiliza a troca de modelos, não de diagramas. Os objetivos da UML são especificação, documentação e estruturação para visualização de maior visualização lógica do desenvolvimento completo de um sistema de informação. Fala um pouquinho da história da UML, né? Uma vez um sistema de UML tinha origem na compilação de melhores práticas da engenharia, que provavam ter sucesso na modelagem de sistemas grandes e complexos. Sucedeu os conceitos da GRID, BOK, OMT, fundindo uma única linguagem de modelagem, de comum e largamente utilizada. A UML pretende ser a linguagem de modelagem padrão para modelar sistemas concorrentes distribuídos. A UML ainda não é um padrão na indústria, mas o objetivo é tornar, nesse caso, a UML como um padrão, tá? Object Management Group, tá? A OMG pediu informação acerca das metodologias orientadas a objetos que pudessem criar uma linguagem rigorosamente de modelagem de software. Muitos líderes da indústria corresponderam à esperança de ajudar a criar um padrão. Os esforços para a criação de UML tiveram início em 1994, né? Basicamente, e em 95 teve uma evolução a partir daí. Onde ela pode ser utilizada, tá? Isso é importante. A UML, né? Ela se destina principalmente em sistemas complexos de software, tem sido empregado de maneira efetiva em domínios seguintes, tá? Sistemas de informação corporativa, serviços bancários e financeiros, telecomunicações, transportes, defesa, espaço aéreo, vendas de varejo, eletrônica médica e serviços distribuídos. Vamos dar uma olhada numa visão geral sobre o UML. O UML 2.2, né, possui 14 tipos de diagramas, divididos em duas grandes categorias: estruturais, 7 diagramas, e comportamentais, 7 diagramas, tá? 7 tipos de diagramas representam informações estruturais, os 7 que representam tipos gerais de comportamento, incluindo 4 em uma subcategoria que representam diversos tipos de interação. Esse diagrama pode ser visualizado de forma hierárquica, tá? Pra gente ver um pouquinho, eu vou abrir aqui e a gente vê juntos aqui, ó.
Tá? Então você vai ter um diagrama, você vai ter aqui um diagrama, né? Diagrama de estrutura, 7, diagrama de comportamentos, 7. Dentro de estrutura, você vai ter diagrama de classes, diagrama de componentes, diagrama de objetos, diagrama de perfil, diagrama de estrutura compostas, diagrama de implantação, diagrama de pacotes. Sendo o diagrama, você vai ter os comportamentais, sendo o diagrama de atividades, diagrama de caso de uso, diagrama de interação, diagrama de estados, diagrama de sequência, diagrama de comunicações, diagrama de visão geral de interação e diagrama de tempo, tá? Então são essas as 14 classificações. Vou falar um pouquinho de diagramas, né? O ML na versão 2.5 tem diagramas estruturais. Os diagramas estruturais tratam o aspecto estrutural, tanto do ponto de vista do sistema quanto das classes, né? Existem para visualizar, especificar, construir e documentar aspectos estáticos do sistema, ou seja, uma representação de seu esqueleto e estruturas relativamente estáveis. Os aspectos estáticos do sistema de software abrangem a existência de colocação de itens como classes, interfaces, colaborações, componentes. É representado por 7 tipos, né? Então a gente vai ter o diagrama de classes, é usado para fazer representação de estruturas de classes do negócio, tá? Em outros sistemas de classe de controle. Além disso, o diagrama de classes é considerado o mais importante da UML, pois serve de apoio com a maioria dos demais diagramas. Então, tudo que você for estudar em linguagem de programação, você vai acabar vendo um diagrama dessa, tá? Toda a teoria de computação, você vai acabar olhando um diagrama UML. Então, dá uma olhada nesse exemplo aqui, né? Aqui é um mapeamento, normalmente é para mapeamento de dados também, tá? Então, vamos lá. Você vai ter um cliente, tá? O cliente possui um contrato de aluguel, ok? Pode possuir ou não. E esse contrato de aluguel, ele refere-se a um veículo alugado, né? Esse veículo pode ser do tipo caminhão, carro esporte, carro passeio, tá? E tem uma companhia de aluguel de veículos ali. Então aí é um diagrama UML, tá? Representando as entidades, né? O cliente, ele vai ter um contrato de aluguel com quem? Com a companhia. E esse contrato é sobre o veículo, e esse veículo pode ser um caminhão, um carro esporte ou um passeio. Com isso, você já pode montar um sistema, tá? Começar a montagem do sistema, sabe? Entendeu qual é a importância dele? Diagrama de objetos. O diagrama de objetos representa objetos de um diagrama de classes, em um determinado instante de tempo, representando suas instâncias e relacionamento, conforme definido no diagrama de classes. Os objetos e suas instâncias demonstrados são usados para fazer modelagem da visão estática do projeto do sistema a partir de situações da realidade ou protótipos, tá? Então, tem essa outra abordagem, que é você vai mapear os objetos, tá? Não, ou seja, uma outra dos objetos, tá? Diagrama de componentes. Esse diagrama mostra artefatos em que os componentes são feitos, como arquivos de código-fonte, bibliotecas e tabelas de banco de dados. Aqui é para uma representação do seu sistema, tá? Tem um arquivo tal, um banco de dados tal. Você pode usar um diagrama de componentes. Modelar o software baseado em componentes, indicar os componentes de software e relacionamento. Diagramas de implementação ou instalação. Também denominado diagrama de implementação, consiste na organização do conjunto de elementos para o sistema para sua execução. Mostra o layout físico do sistema, relevando quais partes de software são executadas em quais partes de hardware, enfoca na estrutura física sobre qual irá trabalhar, define as máquinas que são conectadas. Então você vai basicamente o parque de máquinas, as relações entre elas. Diagramas de pacotes. O diagrama de pacote é composto de pacotes, relacionamento entre pacotes, e o diagrama de pacotes tem o objetivo de transformar as classes em pacotes, tá? Diagrama de estrutura composta. O diagrama de estrutura composta é utilizado para modelar as colaborações. Uma colaboração descreve uma visão de um conjunto de entidades cooperativas interpretadas por instâncias que cooperam entre si para executar uma função específica, tá? Diagrama de perfil. O diagrama de perfil é definido na UML 2.5, destina-se a criar uma visão ou customização de um metamodelo existente com construções específicas para um determinado domínio do relacionamento entre classes para atender determinado domínio. Diagrama comportamental, utilizado para visualizar, especificar, construir, documentar aspectos dinâmicos do sistema, considerados aspectos dinâmicos do sistema como regulamentação de suas partes que possam ter alteração em aspectos dinâmicos, né, de uma casa, abrange passagem de pessoas pelos cômodos, circulações, etc. Tá? Vou falar um pouquinho. Diagrama agora de caso de uso, né? O segundo caso. Organiza os componentes do sistema. Um diagrama de caso de uso mostra o conjunto de casos, uso de atores, né? E seus relacionamentos. Então tem um ator ali, eu tenho caso de uso 1 e 2. Aplique esses diagramas para ilustrar a visão estática de um uso do sistema. Os diagramas de caso de uso são importantes, principalmente para a organização de modelagem de comportamento de sistema. Exemplo, um ator ali, ele tem caso de uso 1 e 2. Diagramas de sequência. Enfatiza a ordem temporal das mensagens. O diagrama de sequência é um diagrama de interação que dá fase à ordenação temporal das mensagens. O diagrama de colaboração enfatiza a organização estrutural de objeto
que enviam e recebem mensagens. Diagrama de transição enfatiza o estado de mudança de um sistema orientado por eventos, tá? Diagrama de atividades enfatiza o fluxo de controle de uma atividade para outra. Vou falar um pouquinho dos elementos, né? Você vai ter o elemento de estrutura, que é colaboração, de comportamento, que é interação e máquina de status, de agrupamento, pacote, modelo, de associação, subsistema e framework, e de anotação, notas, tá? Depois você tem o RUP também, depois a gente vai falar um pouquinho nos próximos vídeos sobre RUP. Então, você já sabe que o ML, já sabe? Vamos recordar para a gente fixar bem a informação, tá? O que é o ML, se alguém te perguntar agora? O ML, ou linguagem de modelagem unificada. O ML é linguagem de modelagem unificada. Linguagem de modelagem unificada. Do inglês, Unified Modeling Language. É uma linguagem padrão para a elaboração de estrutura de projetos de software, ok? Poderá ser empregada para visualização, especificação, construção e documentação de artefatos que façam uso de sistemas complexos de software, né? Em outras palavras, o ML é uma linguagem de modelagem, tá? Que permite representar sistemas de forma padronizada. Legal? Então você vai ver que toda linguagem, você vai acabar caindo em diagramas, o ML, que te ajudam no mapeamento mesmo do seu software, tá? E tem vários tipos, né, que a gente falou aqui de formas de abordar a UML. Gostou? Orientação a objetos você vai usar bastante também. Você pode mapear com visão do objeto, tudo isso, tá? Gostou? Valeu o like, tá? Então seja muito bem-vindo ao canal, tá? Meu nome é David Baltazar, seja muito bem-vindo. Fique ligado que a gente vai ter coisas novas aí. Aqui embaixo tem uma playlist, tá? Tudo que você precisa aí. É bem legal aí. Se você é novo, acabou de chegar, dá uma olhada na playlist aqui. Tem várias coisas interessantes, tanto em orientação a objeto, quanto programação, tem muita coisa legal que você pode aproveitar. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, clica no botão inscreva-se, tá? Se já está inscrito, você dá uma olhada no seu sininho, tá marcadinho com 2 tracinhos em cima. Se não tiver, clica nele, tá? Receber todos os vídeos, tá? E deixa o seu like no vídeo, que é bastante importante. Sabemos tudo agora sobre UML, uma linguagem para você modelar, né? Os conceitos, e pode modelar de várias formas, tá? Legal? Se tem alguma dúvida, comentários no vídeo, seu comentário é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau!